Pensa essas crianças, coisa abençoada. Eu vou colocar aqui, ó, o programa para a gente projetar para vocês a palavra. Nós estamos refletindo em uma palavra nesses dias que começou com o título Promessas de um Avivamento. E aí nós compartilhamos as promessas que Deus tem dado a nós como igreja. E eu não sei se você ouviu essa palavra, foi na ceia de fevereiro. Se você não teve a oportunidade de ouvi-la, muito importante, porque fala da nossa história, das promessas que Deus tem dado, né, a nós como igreja. Deixa eu colocar aqui o código. E a segunda parte dessa palavra chama-se sinais de um avivamento. Então depois que nós vimos as promessas de um avivamento, nós entramos nessa parte aí que se chama sinais de um avivamento. E quando nós começamos a falar dos sinais de avivamento, nós temos 7 sinais. Começamos a falar sobre o primeiro deles, que é a sede. O primeiro sinal de um avivamento é sede. Tadinho, gente. Quem que está chorando? Quem que está chorando aí? Ô, papai, que for? Tadinha. Ô, papai. Amém. Ela queria o que ela queria? Meu pai. Próxima vez, vocês trazem ela. Primeiro a subir. Vamos lá que eu vou com você. Mamãe vem, papai vem. Aí, irmãos, nós começamos a falar sobre o primeiro sinal, que é sede. Porque nós estamos refletindo lá em João capítulo 4. Vamos todos abrir lá, que essa passagem a gente vai assim desfrutar muito dessa passagem, João capítulo 4, que é a passagem que fala sobre a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana que teve um encontro ali com Jesus, junto ao poço de Jacó, né? Ela teve aquele encontro ali com Jesus. Então nós começamos a falar sobre isso. E aquela passagem, a primeira coisa que aquela passagem fala, que demonstra, é sobre carências, é sobre necessidades. Nós temos necessidades. Começamos a falar sobre isso, semana passada nós tocamos sobre esse aspecto, né? As necessidades básicas do homem. Falamos sobre respirar. 3 minutos sem respiração nós podemos morrer. Às vezes menos do que isso. Eu sei que tem gente, né, entra naquele estado de apneia, que fala, né, apneia, que consegue ficar até às vezes uns 5 minutos sem respiração, né? Mas é uma coisa assim, que tem que ter uma técnica violenta, e tem muita gente que faz isso e às vezes morre. Porque entra na apneia e não consegue sair. Então respiração é algo básico, né? E depois uma outra necessidade é de beber. Se nós não conseguimos ficar 3 minutos sem respiração, mais de 3 dias sem água, a gente já compromete todos os nossos órgãos vitais, principalmente os rins, né? Então 3 dias sem beber, nós estamos comprometendo, nós estamos correndo risco de vida. Depois nós falamos sobre comer, né? Então aquela pessoa entra num estado de anemia, se ela não se alimenta bem. Daquela anemia ela pode pegar uma enfermidade, a imunidade dela baixa, há uma infecção generalizada, morre rapidinho, ela morre, porque ela não se alimentou. E vestir-se, né? Não só para cobrir a nossa nudez, mas também para nos aquecer, nos cobrir. Está quente aqui, nossa, está com o climatizador ligado, está quentinho, agora está mais fresquinho e tal. Mas imagina aqueles países assim, ó, abaixo de 0, irmãos. E você não tem roupa, você congela. Eu estive na Polônia, peguei -1 grau. Irmãos, é terrível. Tem países que chega a -40 graus. Eu não sei como é que eles vivem naqueles países lá da Sibéria, aqueles lugares lá, Alasca, né? -40, -50 graus. Meu Deus, eu peguei -1. Os meus dedos, não consegui, irmãos, estava de luva e tal, mas os meus dedos iam endurecendo. Você não consegue fazer isso assim, ó. Ia endurecendo. Aquela dor nas juntas. A idade vai chegando, aí piora tudo. Então, a roupa, né? Coisa boa, Deus nos cobre, conveste. A Bíblia diz assim, ó, tendo você o que comer e o que vestir, esteja com isso o quê?
contente, feliz. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. É de comer, é de vestir. O resto tudo é acessório. É ou não é verdade, irmãos? Tudo é acessório. Tudo é acessório. O que adianta? Você quer ver? Ó, o que adianta? Você tem um palácio, né? Que um palácio. Você tem dinheiro no banco, mas acabou a comida no mundo. Para e pensa para você ver. Não tem mais o restaurante napolitano mais. Acabou a comida. Você está cheio do dinheiro, mas não tem comida. Adianta alguma coisa? E o palácio, adianta alguma coisa? Não adianta nada. Você pode estar numa tendazinha. Numa tenda. Se você tem fartura de pão, você tem que se comer, você tem que se cobrir. Pronto. Esteja com isso o quê? Feliz, satisfeito. São as necessidades supridas. Olha só, nós temos necessidade de descansar, de repousar. E a Bíblia diz, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Coisa boa, irmãos. O sono é de Deus, amém? O sono é de Deus. O que não é de Deus é a preguiça. Mas o sono é de Deus. Coisa boa é você dormir e descansar. Coisa terrível, irmãos, é insônia. É ou não é verdade? Não sei se alguém aqui passa por insônia. Vamos orar para Deus trazer cura sobre a sua vida. Porque a insônia nos rouba essa bênção de Deus do descanso, de descansar. Às vezes a pessoa está aflita demais, não consegue descansar. Olha só, Deus nos deu essa necessidade também de produzir. Nós somos seres que querem ver resultado. Nós temos essa necessidade de produzir. Nós fomos feitos para nos movimentarmos, para gerarmos. É a próxima necessidade também, gerar filhos, porque se nós não tivermos a próxima geração, a nossa raça, a raça humana desaparece. Há um projeto do diabo nisso aí, porque primeiro, o diabo está levando o homem a ser hedonista, né? Ele se voltar para os seus próprios prazeres, não ter mais o interesse em satisfazer o desejo do outro, então ele satisfaz a si mesmo, não quer ter filhos. Imagina se a humanidade toda falasse assim, ó, a casar eu até posso me casar, ainda que eu não quero viver uma vida de solteiro, aproveitar a vida de todo jeito, de qualquer jeito que eu quiser, e não quero ter filhos. Imagine se toda a humanidade, né, essa síndrome do inferno tomasse a humanidade, pronto, a raça humana ia desaparecer, nós íamos desaparecer. Gerar um filho é doar vida. Escute isso aí, ó, que Deus está falando para você. Gerar um filho é doar vida, e é na gestação, né, tanto da mulher quanto na reprodução do homem ali, é nessa gestação, gerando uma nova vida, que nós entendemos o nosso sentido de vida, nosso significado de vida, está no outro. Então, eu falei sobre a importância das águas, porque esse é o nosso foco. Grandes cidades estão à beira de rios, né? Nós temos aí Londres, no Tâmisa, nós temos a capital Viena, da Áustria, Budapeste, Belgrado, que estão ali no rio Danúbio. Tem o rio Sena, que tem Paris. Você tem o rio Nilo, que tem Cairo, Khartoum, Juba, né? Cairo, que é a capital do Egito. Você tem o rio Hudson, que é o rio de Nova York. Você tem o Tietê, que é de São Paulo. Por que essas cidades foram construídas à beira de rios? Porque a água é fundamental para o ser humano. A água é fundamental. Agora, olha só, toda necessidade que Deus gera nas nossas vidas é para quê, pastor Carlos? Por que Deus nos fez com necessidade? Para nos tirar da comodidade. E nós falamos sobre isso, né? Toda necessidade nos tira da comodidade. Se você está com sede, você vai buscar água. Você vai às fontes, você dá um jeito. Você dá um jeito. Aquela mulher, ela ia todos os dias lá na fonte de Jacó, no poço de Jacó, porque ela tinha carências, ela tinha necessidade. Se ela não bebe água, ela vai morrer. Então toda necessidade nos tira da comodidade. O que mais? Se temos fome, plantamos, colhemos, nos alimentamos. Se sentimos frio, né, cozemos, nos cobrimos. Se nos cansamos, dormimos. O que mais? Se estamos, se queremos resultado nas nossas vidas, então vamos partir para a produtividade. Se desejamos uma família, então nos casamos. Agora, além dessas necessidades básicas, naturais, existem as necessidades da alma.
O ser humano também tem necessidades por dentro. Eu coloquei algumas aqui, olha só, identidade, falei sobre elas, né? Estou andando um pouquinho mais rápido, porque esses pontos nós já tocamos. Afirmação, aceitação, realização, utilidade, felicidade, valorização. São necessidades da alma humana e que precisam ser supridas também. Toda necessidade que não é suprida, ela nos direciona a uma falência, a uma morte. Às vezes a pessoa não morreu fisicamente, mas ela morre na sua alma. Por isso que às vezes a pessoa entra numa depressão. Por quê, pastor Carlos? Alguma necessidade na sua alma não foi o quê, gente? Suprida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes lá na infância, mas vai reverberar lá na vida adulta. Às vezes houve uma rejeição, né? Ela foi desprezada, ela foi preterida, não sei. Mas alguma coisa pode ter acontecido, e isso nos leva a uma falência. Olha só, quando isso acontece, essas carências acontecem, o problema nosso, depois do pecado, é que buscamos suprir as nossas necessidades com aquilo que não presta. Com aquilo que de fato vai ser só um paliativo. Só um paliativo. Vai resolver o problema só momentâneo, não definitivo. E aí essas carências da alma, o que nós fazemos? Nós buscamos supri-las na agitação, na adrenalina, né? Eu coloquei aqui nas baladas. Eu ia, né? Chegava sexta-feira, a gente já matava a aula. Matava a aula, já ia para o supermercado comprar ali, né, a vodka, as batidas e tal, já arrumava a casa de alguém, rocão pesado, e pá, e balada, sexta-feira. Já começava na sexta, moendo, sábado e tal. Mas eu me lembro muito bem. Quando eu chegava em casa, nas altas madrugadas, quando eu chegava em casa e ia dormir, eu não conseguia, não tinha paz. Não tinha paz. Eu tinha que arrumar um rádio, botar o rádio assim bem pertinho do ouvido, colocar uma música, para aquela música ir tocando, para eu conseguir ouvir, porque aquela agitação estava dentro de mim, eu não tinha paz. Porque tinha um vazio dentro de mim, que não estava sendo preenchido, só preenchia naquele momento. Aí eu custava esperar a próxima sexta-feira. Segunda-feira era o pior dia para mim, pior dia, pelo amor de Deus. Segunda-feira, chega sexta-feira, sexta-feira. Então segunda-feira era terrível. Eu trabalhava, de que jeito que eu trabalhava? Ruim, porque eu tinha passado um final de semana ali e estava na ressaca agora. Não produzia direito, quer dizer, ia perdendo os valores, não era um bom funcionário, né? Chegava no serviço carrancudo. Eu lembro que eu acordava 5 horas, eu trabalhava lá com o Zezinho ali na embarcação, o Zezinho passava 5 horas da manhã, né, Zezinho? Aí me pegava eu e a mamãe para a gente ir trabalhar. Gente, eu queria morrer. Falei assim, que isso, 5 horas, não é hora de acordar não. E aí eu estudava à noite, porque eu estava no colegial, eu estudava à noite. E aí eu dormia por volta quase perto de meia-noite, tinha que acordar às 5 horas. Aquilo era uma tortura. Aí o Senhor abençoe a vida do Zezinho, que deve ter aguentado, irmãos, né? Aquele adolescente ranzinza, chato, aquela cara de azedo, que ninguém aguenta. Só eu que fui adolescente assim, né? Você foi bonzinho, só eu que não prestei, né, gente? Então tá. Aí, doidinho para chegar sexta-feira, balada, bababá e tal, agitação, o que mais? No sexo. Tem que suprir alguma coisa aqui e tal, e as pegadas e papapá, tem que suprir de alguma forma. Aí entra na questão das perversões sexuais. Graças a Deus, Deus me guardou muito isso aqui em relação à prostituição, né? Não entrei muito em prostituição, mas eu tinha um hábito terrível de masturbação, terrível. Eu tinha coleções e coleções de revistas pornográficas. Coleções e coleções. Eu tinha revistas pornográficas que vieram da Europa, eu fazia coleção, irmão. Aquele negócio, aquela porcaria, uma caixa, né? E aquele menininho magrinho só ficando cada vez mais magrinho. Né? Então, tentando suprir aquelas carências, nas drogas. Graças a Deus que eu não entrei nas drogas mais pesadas. Mas você fala assim, olha, mas bebida e cigarro não é nada. São as piores drogas, bebida e cigarro.
As piores drogas, porque são drogas lícitas, né? Você consegue rápido, fácil e barato. Uma dose de cachaça. Trem é baratinho, gente. Não sei quanto é uma dose de cachaça, mas na minha época era baratinho. Você conseguia rapidinho aquela porcaria e tenta encher, né, esse vazio na comida. Aí entra a questão da glutonaria, na bebida, né? O que mais que eu coloquei aqui? No entretenimento, encher a cabeça, vamos divertir, vamos fazer e tal. E até nas religiões, porque religiões aqui são escapes da consciência, me lembro muito bem. Eu tinha a religião dos meus pais, aí dava domingo pela manhã, a gente ia lá, custava esperar aquela, vou falar o nome não, senão vocês vão descobrir o que é. Custava esperar, e hora que era só uma hora, era uma hora só, custava esperar, mas aquilo dava um descargo de consciência, tipo assim, pronto, fiz o meu compromisso, bati o meu cartão, estou de bem com Deus. Olha, só religiosidade, tinha nada de Deus ali, né? Às vezes, no sábado já, né, de manhã, antes da balada do sábado à noite, a gente ia para o centro e tentava dar uma esmola para um mendigo, ajudar a passar um cego assim, atravessar uma rua, que a gente falava assim, vamos fazer uma boa ação para a gente estar de bem com Deus, né? E aí a gente ajudava alguém, dava um dinheirinho e tal, né? E aí a gente pensava, eu sou um homem bom, gente boa sou eu, prestava um cibazol queimado, não valia um cibazol queimado, mas aquilo dava aquela relaxada na consciência. Agora, irmãos, tudo isso aqui que eu citei, nada disso aqui precisa ser problema. Deus não é um Deus tirano que quer roubar de mim, de você, prazeres, de forma alguma. O nosso Deus é Deus que nos proporciona prazer. Prazeres vêm de Deus. Os neurotransmissores que nós temos, que geram prazer na nossa vida, foram criados por Deus. A Bíblia diz que o lugar que Deus colocou o homem se chama o quê? Como é que chamava o jardim? O que significa a palavra Éden? Delícias. O nosso Deus, Ele quer que desfrutemos de tudo. Gente, se Ele falou para o homem e para a mulher, frutificar e multiplicar, eles iam fazer isso que jeito? Olhando no olhinho do outro? Lógico que não, a relação íntima de um homem e de uma mulher é de Deus. Só que o que o pecado faz? Leva para a perversão. Uma relação sem compromisso, sem aliança. Uma relação egoísta. Uma relação egoísta. Inclusive, muitos casamentos se desfazem porque o homem só está interessado em se satisfazer. Muitas relações se desfazem porque não há uma relação de doação, de entrega. E olha, quando você entrega, quando você investe, quando você planta, você colhe. Então, Deus não tem nada contra prazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Deus não tem nada contra prazer. O que Deus colocou no Éden para o homem comer? Quantas frutas que Deus colocou no Éden para o homem comer? Quantas frutas? Todas as frutas e castanhas também, porque fala sementes. Todas as castanhas, eu gosto mais de castanha. De vez em quando a gente passeia, eu e a Sandra ali no shopping, Uberlândia de shopping, e tem agora um quiosquezinho ali de castanhas. Quantos já viram aquele quiosquezinho de castanha? Aquilo é uma maravilha, coisa boa aquele negócio lá, né? Macadâmia, o que mais? Pistácios, ai que delícia, irmãos. Castanha do Pará, coisa boa, nozes. Deus deu para o homem as frutas, as castanhas. Quantas que Ele deu? Quantas? Todas. Proibiu quantas? Uma só. A árvore do conhecimento do bem? Só. Irmãos, imagina se Deus virasse para o homem e falasse assim, ó, vocês não podem comer nada do que tem no jardim. Só uma fruta. Vocês vão comer só uma fruta, só a banana que vocês podem comer, irmãos. Aí seria uma tortura, sim ou não? Aí esse Deus seria tirano, mas não foi assim. Deus deu tudo para o homem, mas não, o cabeção quer o qual? Qual que o cabeção quer? Aquela que não pode. Dá um tapa na sua cabeça e fala, ô, que absurdo.
Aí você fala, foi o Adão, pastor Carlinhos. Eu e você, se a gente tivesse lá, tinha feito a mesma coisa só. Para com isso. Então, nosso Deus, olha lá, gente, Ele nos supre. Você acha que comida e bebida não é de Deus? É de Deus, só que o que o homem faz? Glutonaria, bebedice. Ele desvirtua tudo. Desvirtua tudo. Então está lá para você se satisfazendo aquela comida. Não, você quer comer mais do que aguenta. Parece que o mundo vai acabar em comida. Então tudo isso, né? Porque, gente, porque na verdade a grande carência do homem se chama o quê, gente? Deus. E a gente não descobriu isso, porque enquanto nós não preenchermos a nossa vida com essa maior de todas as nossas carências, que é o Senhor, a gente vai tentar os paliativos e não vai resolver nada, não vai resolver nada. Coloquei aqui, olha só, Deus usa a necessidade para nos tirar da comodidade, a fim de quê? Com qual propósito? De buscá-lo. De buscá-lo. Ele é o nosso pão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele é o nosso pão. Ele é a água. O problema é que quando nós temos fome e sede, principalmente na alma, a gente busca no pecado. Não busca em Deus. Você está aqui, você que está nos assistindo também, nós temos essas carências. O problema é que a gente vai tentando tampar isso, tentando tampar o sol com a peneira, não vai adiantar, porque a nossa carência é Deus. Olha só, o que Deus fez? Disse ainda o Senhor, certamente vi 6 verbos, 6 ações de Deus, 2 no passado, 2 no presente, 2 no futuro. Olha que coisa interessante. Certamente vi, passado, eu vi, o que eu vi? A aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi, passado, o seu clamor por causa dos seus actores. Presente, conheço o sofrimento deles. Por isso, presente, desci. Com qual propósito? Futuro. Livrá-los da mão dos egípcios. E para que mais? Fazê-los subir daquela terra, para onde, gente? Para onde? Uma terra boa, uma terra ampla, terra que mana o quê? Dá um aplauso para esse Deus, irmãos. Esse Deus é maravilhoso demais. Esse Deus é maravilhoso. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vós? Respeito. Pensamentos de quê? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que deseja, o que Deus quer satisfazer, os desejos que eu e você temos. Mas de forma correta, de forma que nos abençoe, de forma que nos prospere. Você acha que Deus não quer nos abençoar com prosperidade, com riqueza? Com certeza. Só que o problema é que muitas vezes a prosperidade e a riqueza nos rouba de Deus. Nos rouba de Deus. Aí ele gera o quê? Necessidade. Por que ele gera necessidade? Para a gente voltar para o prumo. Volta para o prumo. O problema é que quando nós somos supridos na nossa necessidade, a gente sai do prumo de novo. Duro é isso, irmãos. A gente sai do prumo de novo. A gente não aprende a lição. Vai lá, o homem sai do prumo de novo. Olha só o que eu coloquei. A busca. O que a samaritana buscava todos aqueles dias, naquele mesmo lugar, naquela mesma hora? O que você acha que ela buscava? O que você acha? O que você acha, Rayane? O que vocês acham? O que ela buscava? Saciar a sede, o Hugo falou. O que mais? O que vocês acham que ela buscava? Ela buscava Deus, irmãos. Ela sabia disso? Não sabia, mas era isso que ela buscava? Era. Você quer ver por que era? Lá no relacionamento dela com Jesus, na conversa dela com Jesus. Como é que era a conversa dela com Jesus? Me explica uma coisa. Onde nós devemos adorar a Deus? Olha lá. Ela está cheia de desejo de quem? De Deus. Ela pergunta para Jesus, onde que eu devo adorar a Deus? É aqui nesse monte ou é lá em Jerusalém? Ela está querendo Deus. Ela só não sabe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela está tentando preencher aquele vazio com água. Ela está tentando preencher aquele vazio com religião. Porque ela falou assim, aqui esse monte é o monte que Jacó deu aos seus filhos. Esse monte é um monte sagrado. É um monte abençoado. Esse monte aqui tem alguma coisa sagrada aqui. Aí a gente procura subterfúgios. Procura viver uma vida de religiosidade para tentar suprir aquilo. Irmãos, mas nada disso adianta. Só um encontro com Deus. Todos os dias, é ali naquele mesmo lugar, naquela mesma hora. E o que ela buscava era a presença de Deus na vida dela.
Eu não sei como é que está a sua vida, mas não se engane, ou não deixe o diabo te enganar. Eu e você, durante toda a nossa vida, estamos à busca de Deus. E muitas vezes nós somos tão orgulhosos que não queremos dar o braço a torcer. A nossa grande carência é o Senhor. Nós queremos Ele na nossa vida. Essa mulher tinha sede de Deus. Tinha um vazio dentro dela. Ela tentou preencher com o quê, gente? O que ela tentou preencher? Com relacionamento, sim ou não? Ela teve um marido, separou do marido. Teve outro marido, separou do outro marido. Teve outro marido, separou do outro marido. Teve outro marido, separou do outro marido. Teve outro... E 5! E aí depois ela não casou, ela falou assim, agora eu vou arrumar marido da outra. Eu vou arrumar o marido da outra, porque, sabe, essas aventuras assim, ó, desastrosas. Aquela pessoa que não sabe mais o que ela faz para tentar preencher esse vazio, essas loucuras. E na verdade ela precisava era de Deus. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro, irmãos? Aguenta aí, tá? Aguenta aí que essa parte eu vou terminar hoje, em nome de Jesus. A Sandra fica falando assim, você não termina essa palavra, frustração. Aguenta aí, irmãos, aguenta aí. Quem chegou primeiro? Jesus chegou primeiro. Quem chegou primeiro nesse lugar aqui? Quem chegou primeiro? Você acha que você chegou 6h30, você chegou cedinho, você chegou primeiro? Jesus já estava aqui te esperando. Jesus veio primeiro. Não somos nós que vamos ao encontro dele, é ele que vem ao nosso encontro. Aquela mulher ia todos os dias, mas Jesus chegou primeiro. Quando ela chegou, ele já estava lá. O Senhor Jesus já está aí. Às vezes você está buscando em outros lugares, mas ele já está perto. O apóstolo Paulo diz assim, a salvação está pertinho de todos nós. Ela não está longe, lá no céu, ao ponto da gente dizer assim, gente, como é que nós vamos subir lá para alcançar essa salvação? Ela também nem está nos abismos profundos para dizer assim, quem vai descer lá embaixo para tirar esse tesouro escondido que é a nossa salvação? Não, o apóstolo Paulo diz assim, a salvação está perto de você, está na sua boca e no seu, porque se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, e confessar Ele como seu Salvador, você será? Ele está aqui, Ele está pertinho de você. Você que está nos assistindo, Ele está aí do seu lado, Ele está pertinho de você. Jesus chegou primeiro, estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, sentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio, Ele chegou primeiro, tirar água, aquela mulher veio tirar água. E Jesus vira para ela e fala para ela o quê? Dá-me de beber. Agora, aquela mulher, irmãos, ela tinha uma sede que não era de água, ela tinha uma sede na alma. Ela tinha uma sede na alma. E aquela sede na alma só podia ser suprida, não por aquele poço, mas pela fonte das águas vivas que é Cristo Jesus. E ele chegou ali. E ele fala o que para aquela mulher? Se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, o que você faria? Você lhe pediria e ele te daria da água viva. O que Jesus está incitando aquela mulher a fazer? O que Jesus está incitando aquela mulher a fazer? Um pedido. Sim ou não? Um pedido. Ele está falando assim, se você soubesse quem é que te pede beber, não é assim? Você lhe pediria e ele te daria a água viva. Tudo que Jesus... Irmãos, por que então Jesus não vem nesse mundo assim, ó, e transforma, inunda todo mundo com a água da vida e está tudo resolvido? Porque antes disso precisa de um pedido. Alguém disse certa vez que é porque quando Deus deu alguma coisa para o homem sem pedir, o homem reclamou. Não sei se isso tem fundamento. Mas Deus, o homem não pediu a mulher. Deus é que viu que ele precisava da mulher, que absurdo. Aí Deus foi lá e deu para o homem. Ele ficou feliz na hora, irmãos. Ele falou, nossa, coisa boa.
Mas depois que a mulher pisou na bola, o que ele fez? A mulher que o Senhor me deu aí, ó. Então, a partir de agora, né? Nem sei se é por causa disso não, tá, irmão? Mas sabe, Jesus estabelece um princípio: pedi, buscai, batei. Porque quem pede, demonstra, eu preciso, reconhece, quebra o poder do orgulho do diabo, estabelece o princípio da humildade de Deus. Pedir é um ato de humildade. Há um poder no pedido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Há um poder, irmãos, um poder no pedido. Tudo quanto pedirdes, não é isso que Jesus falou? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receber. Aí o pedido tem que ser acrescentado do quê? De fé. Pedir para Deus sem fé não adianta. Pedir para Deus, falar assim, eu sabia que Deus não ia me dar mesmo. Não, tem que ser pedido com fé, com desejo, com paixão, com fé. A Bíblia diz que receberemos. Foi assim com Ana. Foi assim com Ana. Ana, irmãos, ela pelejou a vida inteira para ter um filho. Para que ela queria um filho? Para calar a boca de quem? Da rival dela, da Penina. A Penina chegava para ela e falava assim, eu tenho filho, você não tem. Você é estéril, você é seca. Porque o marido amava mais a Ana. E a Ana, ao invés de buscar Deus, ela queria satisfação da sua carência com a motivação errada. Ela queria um filho para quê? Para mostrar, eu sou capaz, eu sou mãe, está aqui agora. E certamente ela pedia isso, mas com a motivação que errada. Até um dia que ela vai aos pés do Senhor, irmãos, olha a oração dela. Ela faz um voto com Deus, ela fala assim, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Aí Deus falou, opa, mudou. Mudou. Senhor, eu não quero um filho para mim. Eu quero um filho para que a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Senhor, me dá o prazer de te dar alguma coisa. Olha como é que muda, irmãos. Me dá o prazer de te dar alguma coisa. Tem gente que chega para Deus com um pedido de coração, pede para Deus, egoísta, coração egoísta. Por isso que Tiago vai falar o quê? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes. Por quê? Porque não pedis o poder de uma oração. Aí depois ele completa, muitas vezes vocês pedem e não recebem, por quê? Porque vocês pedem com a motivação errada. O propósito do pedido não é para a glória de Deus. O propósito do pedido é para quê? Para esbanjar nos vossos prazeres. E Deus não vai fazer isso. Ele não vai te dar algo que vai te prejudicar. Por quê, pastor Carlinhos? Por quê? Porque tudo que Deus dá, a satisfação realizada em Deus, ela gera prazer e não acrescenta o quê, gente? Doró, o que diz Provérbios? A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui o quê? Dor alguma. Se vem de Deus, é bênção. Repita isso comigo, se vem de Deus, é bênção. É bênção, vai te abençoar, amém? E muitas vezes, a motivação errada atrapalha tudo. O Senhor está nos desafiando nessa noite a pedir. Ele vira para aquela mulher e fala isso, se conheceres o dom de Deus, quem é que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. O desafio continua, o pessoal do louvor pode subir. Porque esse desafio que Jesus lançou para essa mulher, já estava escrito lá em Isaías. Isaías já tinha escrito sobre isso. Ele falou assim, Deus falando para o povo, todos vós que tendes sede. Você tem sede nessa noite? Você tem sede? Deus está falando, você tem sede? Aqui ó, perguntando, todos vós que tendes sede, qual que é o desafio? Qual que é o desafio? Vinde às águas, sai do seu lugar de comodismo, sai do seu lugar de preguiça, sai do seu lugar de paralisia,
vem às águas. Vem às águas. É um desafio de Deus para mim e para você. Olha o que aqui diz, mais na frente no capítulo 7, nós estamos no 4, né? No 7, Jesus chega em Jerusalém e fala assim, no último dia da festa, festa do tabernáculo, ele dá um grito, irmãos, ele dá um grito para aquela multidão e diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede nessa noite? Do que você tem sede? Você tem sede dos prazeres que o pecado te proporciona? Você tem sede de poder? Você tem sede de fama? Você tem sede de dinheiro, de riquezas? Você tem sede de reconhecimento dos homens? Mas se você tem sede de Deus, o Senhor está dizendo para você, vem para cá. Eu tenho água para você. Eu tenho água para você. Eu tenho algo que vai matar a sua sede. Lá no final, Apocalipse 26, 6, 21, 6. Jesus diz, eu, a quem tem sede, quem é que está nessa classe aqui, levanta a mão, a quem tem sede? Só você que tem sede, levanta sua mão. Jesus então está falando só para aquele que levantou a mão. Quem não levantou a mão, Jesus não está falando mais nada aqui. Jesus está falando só para você que levantou a mão. Quem tem sede? Deixa eu ver. Quem tem sede? Jesus está falando assim, eu, a quem tem sede. O que ele vai fazer, irmãos, comigo, com você? Darei de graça da fonte, da água, da vida. Quanto que vai custar? Quanto que vai custar? Até porque não tem jeito de pagar. Vou dar de graça. Qual que é a única coisa que eu preciso ter, Jesus? Dinheiro? Riqueza? O que eu preciso ter? Penitência? Eu vou pagar que jeito? Jesus fala, você só precisa ter uma coisa. Você precisa ter o quê? Sede. Você tem sede. E o último versículo de Apocalipse, depois vem a conclusão, dos versos 18 em diante, a conclusão. O último versículo de Apocalipse, o último versículo do livro, que o restante é a saudação final, é as instruções finais. O último versículo ele vira e fala assim, ó, o Espírito e a noiva, qual que é o clamor dos dois? Do Espírito e da noiva, da igreja, dizem o quê? Vem. Aquele que ouve, o que é para dizer? Vem. Aquele que tem sede, agora é diferente. Jesus fala assim, ó, para aquele que tem sede, o desafio é, venha. E quem quiser, quantas pessoas? É só para aqueles mais bonzinhos assim, não. É só para as mulheres, não, é só para os homens, não, é só para os ricos, não, é só para os pobres. É para quem? Para quem quer? Quem quiser. O Zaqueu também? O Zaqueu também? Sim ou não? Todo mundo ficou indignado. Não, Jesus, Zaqueu não. Jesus falou, ele tem sede. Vou entrar na casa dele. Vou dar salvação para ele. Não, mas o Zaqueu não. Zaqueu sim, porque ele tem sede. Quem quiser. Quantas pessoas? Quem quiser. Quem que vai ficar fora do reino de Deus? Quem quiser. Irmãos, não é Deus que vai mandar as pessoas para o inferno. Quem que vai mandar as pessoas para o inferno? Quem quiser. As pessoas vão para o inferno porque não quiseram a fonte da água da vida. Ele está dizendo, quem quiser, venha e de graça receba a água da vida. Você pode ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Antes que Jesus venha, Ele está desafiando você nessa noite, vem, vem, você tem sede, vem,
Eu quero que nós adoremos ao Senhor nesse final. Você coloca diante dele o seu coração. E faça dessa canção que o Carta Escrita vai nos dirigir aqui uma oração na sua vida. E você vai dizer: Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu te busco. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu não preciso do entretenimento desse mundo. Eu não preciso das baladas deste mundo. Eu não preciso das drogas deste mundo. Eu não preciso. O que eu preciso é de ti. Eu não preciso de fama. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de reconhecimento. O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem sede? Então vem. Jesus está te chamando. Vem. Sai do seu lugar, vem para cá. Faz alguma coisa, vem para cá. Não é obrigado não. Se você não quer vir, pode ficar no seu lugar. Você tem sede? Vem para cá, só para dizer para ele, num ato profético aqui, ó: eu, Jesus, eu quero. Quem quiser, é para quem quiser, para quem quiser. É você que decide, é você que decide. Espírito Santo. Espírito Santo. Preciso de ti. Espírito Santo. Preciso do teu perdão. Espírito Santo. Espírito Santo. Preciso de ti. Espírito Santo. Quebranta meu coração. Espírito. Como